A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente com idade entre 10 e 19 anos morre de forma violenta no mundo. Esses dados são do ano passado e foram apresentados pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com essa estatística, podemos afirmar que até o final desse programa, mais 4 crianças ou adolescentes terão morrido vítima de conflito armado ou de algum outro tipo de violência. E para falar mais sobre esse tema, o Conexões de hoje recebe Públio da Rocha, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público de Goiás. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Contamos também com a presença de Leonardo Faria, que é psicólogo da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Muito obrigada também pela sua presença. Eu estou agradecido. Bom, para a gente começar então a nossa conversa, de maneira geral, qual é a situação da violência quando o assunto se refere às crianças e adolescentes? Gostaria de começar com você, Públio. Bom, a questão é a seguinte, infelizmente há um caso grave de subnotificação. Infelizmente todos os casos, na verdade, um percentual mínimo é levado ao conhecimento das autoridades que têm a competência legal, a atribuição de tomar providências com relação a isso. Estima-se que de cada 100 mil casos, 7 cheguem ao conhecimento efetivo das autoridades encarregadas por lei e pela Constituição Federal de fazer dar essa resposta. Ou seja no caso de negligência, seja no caso de abuso físico, seja no caso de abuso psicológico ou o quarto tipo de violência, a sexual, há uma subnotificação evidente. E isso é plenamente constatado por organismos nacionais e internacionais, Organização Internacional do Trabalho ou o famoso Disque 100. Todas essas instituições reconhecem essa subnotificação. E essa subnotificação é ainda pior com casos de violências não físicas, né? As violências psicológicas, morais ou sexuais contra as crianças? Com certeza. Já visto que esse tipo de violência, ele costuma não deixar uma materialidade que possa ser comprovada por meio de um exame médico ou de um outro exame que possa ali naquele momento poder falar a extensão daquele problema ou daquele dano. E se tratando ainda de violência psicológica, se torna ainda muito mais complexo, porque esse tipo de violência, ele vem muitas das vezes camuflado, ele vem muitas das vezes não evidente. Ele vem como forma de educação, ele vem como forma de coerção por parte de alguns pais. Então é um tipo de violência que sofre também a influência da própria cultura, da própria localização que essa criança está. E se tratando desse tipo de violência, também temos que estar ressaltando que o fato dela não ser física não quer dizer que ela não é grave. Ela pode trazer muitas consequências para o futuro dessa criança. Bom, em segundo dados, a América Latina tem o recorde de violência contra crianças e adolescentes em casos não relacionados a conflitos armados, né, de violência numa esfera mais doméstica. O que poderia levar a esse tipo de violência? O que leva o Brasil, a América Latina e o Brasil, consequentemente, a ter esse alto índice de violência? Bom, temos a questão cultural, né? Esse é fato, mas temos também a sensação da impunidade. Isso o sentimento de impunidade é uma coisa gravíssima, é algo que precisa ser trabalhado. Como o doutor está falando, realmente a questão da materialidade, e como no meu caso trato com a parte punitiva e protetiva, né, a parte punitiva do autor dessa eventual agressão e também da parte protetiva em relação à criança ou adolescente vitimizado, eu trabalho com essa parte processual. Isso reflete, dentro do processo, reflete muito bem isso que o doutor acabou de dizer, sobre a dificuldade de se trazer à lume a veracidade dos fatos. Por vezes, que devemos trabalhar no sistema legal com base em provas, com elementos de convicção que tragam-nos a certeza do fato para conseguir ali obter uma resposta estatal, no caso uma sanção, uma pena, adequada àquele caso. E por vezes, na maioria das vezes, não conseguimos. Né? De cada 100 mil casos, 7,5 chegam ao conhecimento das autoridades. 7,5, desses 7,5, uma percentual ainda inferior consegue efetivamente a punição do autor. Soma-se a isso a falta de uma política pública adequada, seja no Brasil, seja no restante dos países da América Latina, mas não vamos restringir ao nosso âmbito doméstico, ao Brasil, a ausência total de política pública para atendimento de criança, adolescente vítima de negligências, abusos, maus tratos,
Enfim, é uma situação sistêmica, é algo sistêmico, que para haver sanar ou minimizar, haveria necessidade de uma alteração cultural, inclusive, além da política, é óbvio. Você concorda? Sim, perfeitamente. Né? Nós temos um entrave muito grande que chega a ser um imbróglio, né? Essa questão das faltas de política pública, e que política pública aplicada não apenas a dar condições para esse adolescente em poder estar frequentando uma boa escola, em poder ter acesso a uma educação eficiente, mas uma política pública que possa trabalhar essa criança juntamente com a própria família, porque a família, ela também participa juntamente com essa criança e adolescente como uma medida protetiva para que essa situação não possa ter uma continuidade. Um dos problemas graves que nós temos na continuidade desses atos envolvendo principalmente violência sexual é o fato da própria família não dar um apoio para essa criança e essa adolescente no sentido de promover a revelação, no sentido de poder inibir esse ato. Então, nós temos famílias que são verdadeiras famílias chamadas de incestuosas, que são famílias que promovem a continuidade desse ato, haja visto que não dão uma confiabilidade no relato da criança e acredita apenas quando tem lesão. E nem sempre o ato em si, como foi bem colocado, precisa de uma lesão para poder saber que aquilo realmente ocorreu. Certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você pode continuar acompanhando Conexões pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou então no 21 da NET Goiânia. Você também assiste ao nosso programa pelo perfil do Facebook ou pelo canal do YouTube da TV UFG. Conexões está de volta numa conversa sobre violência contra criança e adolescente. Hoje nós contamos com a presença de Públio da Rocha, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público de Goiás, e também de Leonardo Faria, que é psicólogo da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Leonardo, a gente falou um pouco dessa questão às vezes, da própria família que não consegue denunciar, as questões das políticas públicas. O que pode ser feito nesse sentido de esclarecer a população, esclarecer quais são os tipos de violência existentes, esclarecer também o que deve ser feito para se descobrir se uma criança ou adolescente está sendo vítima de uma violência doméstica? Bom, um dos principais mecanismos existentes hoje para poder trabalhar em cima dessa questão são as próprias campanhas a ser feitas aí pelos órgãos, né, que compõem todo um sistema de justiça e segurança pública. Campanhas essas que devem abarcar todo o ambiente que envolve essa criança e adolescente. Escolas, campanhas que possam trabalhar a própria comunidade, uma cidade, né, associações de bairros, que possa levar ao conhecimento dessas pessoas dos tipos de violência existente e as formas de procurar um recurso para poder fazer uma denúncia, para poder estar levando ao conhecimento dos órgãos competentes o que está ocorrendo. Dentro da seção que nós temos de psicologia criminal e psiquiatria forense da Polícia Científica, muito dos conteúdos que lá chegam para a gente poder fazer essa avaliação pericial psicológica, elas são denunciadas num primeiro momento por meio da escola. E às vezes dentro de uma campanha, dentro de uma palestra ou dentro dessa informação que é dada à criança, ela mesmo já repassa para um professor, um coordenador, para alguém que ali está, a situação que está acontecendo dentro de casa ou próximo a ela. É importante a gente citar isso, que uma grande parte desses agressores fazem parte desse ambiente da criança. Então, uma vez levando o conhecimento da criança, adolescente e desses cuidadores, é uma forma de estar procurando aí a diminuir esses índices tão alarmantes. Bom, o Ministério Público realiza uma campanha, está realizando, né, agora sobre a questão da violência sexual contra criança e adolescente, e realiza outras campanhas também, não é isso? Isso, nós estamos bastante atentos a isso. É a função inata do Ministério Público, essa função de não só protetiva, mas também punitiva, como titulares da ação penal. Posto que cabe lembrar aqui que violência, exploração sexual contra violência, abuso e exploração sexual praticada contra criança e adolescente é crime previsto no Código Penal. Agora, é interessante dizer que essas campanhas justamente servem para isso que o Dr. Leonardo acabou de dizer, para chamar a atenção de todos quanto à necessidade de ficarmos atentos
quanto aos sintomas, não só não físicos e físicos, Exato. não é alteração de comportamento, depressão, físicos, coceira, dores, inchaço, até gravidez, né? Então é necessário ficarmos atentos a essas alterações dos nossos jovens. Até o mote da campanha atual do Ministério Público é Aprenda a Escutar. Certa feita, conversando com num processo penal que eu estava promovendo contra uma pessoa, e eu fui ouvir a vítima no processo. Perguntando, ela já era uma adulta, perguntei o motivo pelo qual ela não contou, não comunicou a ninguém da família sobre o abuso que ela vinha sofrendo. Pois, como bem diz o doutor Leonardo, não vem escrito abusador na testa, geralmente é uma pessoa querida, uma pessoa conhecida, pessoa própria, próxima, seja da família, seja do convívio familiar, convívio social. Mas enfim, eu perguntei por que ela não comunicou para ninguém. Eu falei, a resposta dela, falei, mas não foi com palavras. Então, então o nome da campanha é Aprenda a Escutar, justamente assim, porque por vezes não é por meio de uma narrativa típica que as coisas são colocadas para quem tem o dever de proteger, mas às vezes é colocar de uma forma velada, e na maioria das vezes é assim, como bem disse o doutor Leonardo, é bem sensível a forma de se expor isso. Então é necessário que nós que temos o dever, como bem disse também, o dever, como diz a Constituição Federal, é o dever da família, da sociedade, do Estado. Todos nós temos esse dever de tutelar nossas crianças e adolescentes. Então é importantíssimo ficar atento aos sintomas não físicos e físicos, para que possamos assim dedicar uma atenção especial aos nossos jovens. O senhor falou um pouco das penalidades. O senhor poderia destacar as penalidades relacionadas à violência contra a criança e adolescente e também quais são as medidas protetivas para familiares e adolescentes ou crianças vítimas de violência? A questão das medidas protetivas, existem várias elencadas no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 101, 129, que vão desde acompanhamento e tratamento psicológico até afastamento do lar mediante o acolhimento institucional. Há um rol imenso de medidas a serem aplicadas. O grande problema é a falta de uma estrutura da política pública. Nós temos a escola, nós temos o Conselho Tutelar. A porta de entrada, Conselho Tutelar. Hoje os Conselhos Tutelares são totalmente desestruturados para recebimento das notícias, não vou nem usar a expressão denúncia, das notícias que de fato que são encaminhadas a eles. Hoje nossos Conselhos Tutelares, seja na capital do estado, seja nos mais variados rincões desse estado, são totalmente carentes de qualquer suporte técnico, suporte logístico, equipagem, ambiente físico adequado. Eu estou falando isso porque nós estamos dando esse curso de capacitação para os Conselheiros Tutelares. Até capacitação eles não recebem. Então nós, Ministério Público Judiciário, abraçamos a causa e vamos lá. As penalidades também, o aspecto penal, como promotor criminal que sou, além de atuar na área da infância, as penalidades, que são as sanções corporais, as penas, prisões dos abusadores, também podem e devem ser encaradas com medidas protetivas. Não sei contar quantas vezes eu consegui tutelar os interesses de uma criança ou adolescente vítima de qualquer tipo de abuso, seja físico, negligência, psicológico ou sexual, com a prisão do abusador. Uso mesmo a prisão como meio de proteção às crianças e adolescentes vítimas. Bom, em relação a fazer a denúncia, você falou que muitos professores ou pessoas das escolas percebem. O que fazer quando se percebe, por exemplo, uma criança que está sendo vítima de violência, mas não faz parte da minha família, às vezes faz parte do convívio da vizinhança ou na escola? O que deve ser feito? Bom, o promotor Dr. Publius colocou muito bem, né, o título da campanha, né, Aprenda a Escutar. E acredito que é bem isso, é aprender a escutar. E a gente percebe que algumas famílias, alguns pais, eles não conseguem escutar e dar voz a essa criança. Eles acabam por acreditar que essa criança está fantasiando, está inventando uma história, né, que na verdade isso não aconteceu, isso é fruto da cabeça dela. Só que é importante a gente perceber também que todo conhecimento que uma criança traz para os pais, ele é fruto de algo que ela viveu. Não tem como uma pessoa trazer um conhecimento para você se ela realmente não viveu aquilo. Pode ser até algo que não aconteceu, mas se não acontecer, também ela teve contato com isso.
É interessante essa pergunta, porque muitas das vezes o próprio Ministério Público faz alguns quesitos para os peritos na área da psicologia, no sentido de verificar a autenticidade desses relatos. E uma das formas que nós utilizamos para verificar a autenticidade do relato é justamente avaliar se o discurso que está sendo falado é acompanhado de emoção, no primeiro momento. Segundo, se aquela criança ela está sendo de alguma forma coagida por esse pai e por essa mãe, e que podem ser detectados por um psicólogo bem treinado na área, ele consegue detectar essa coerção. Então, é importante a gente verificar isso daí, né? Trabalhar no sentido de fazer essa escuta, uma escuta que não seja punitiva, uma escuta que não faça uma audiência com a criança, que não faça uma inquirição, porque uma escuta também acompanhada de uma inquirição, ela acaba sendo uma revitimização, né? Essa criança ela acaba repetindo a própria violência, e aí ela entra num segredo, né? Ela entra numa síndrome do próprio segredo e ela começa a não relatar mais nada, porque relatar o fato acaba sendo também uma forma de ser punida. Muitas vezes ela se sente culpada pelo que aconteceu. Né? Principalmente. E a culpa vem porque, como foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Públio, essa culpa está associada, muitas das vezes, a uma pessoa, né, a um elemento, a um sujeito que é ligado a ela e que ela nutre também sentimentos positivos. Né? Esse acusado, ele não vai chegar ali, né, como se diz, com uma cara de monstro, né, denunciando que ele realmente é um agressor. Ele chega muitas das vezes utilizando de técnicas de sedução, agradando ou coagindo de uma maneira que seja bem silenciosa. E aí causa até uma certa confusão na cabeça dessa criança, desse adolescente, porque ele não consegue definir direito qual que é o papel social dessa pessoa na vida dele. Então essa culpa é no sentido de ela não sabe se ela é responsável, porque o acusado também faz isso, esse agressor também faz isso, coloca ela como acusada, e no segundo momento também ela nutre alguns sentimentos positivos que faz com que ela não relate. Ok. Bom, nós vamos para mais um intervalo e durante esse tempo você pode contribuir com Conexões. Mande seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp 99181 1406. Conexões está de volta com Públio da Rocha, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, do Ministério Público de Goiás, e também com Leonardo Faria, psicólogo da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, e nós estamos falando sobre violência contra a criança e o adolescente. Bom, promotor, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os mecanismos e as formas de se punir um agressor, tanto um agressor sexual quanto alguém que faça algum tipo de negligência ou pratique violência física contra crianças e adolescentes. É bom chamar a atenção para o fato de que a legislação, o arcabouço legal hoje, confere ao sistema judicial, tenta conferir pelo menos, um profissionalismo que permita atuar dentro das peculiaridades dos casos envolvendo criança e adolescente como vítima. Seja no caso de negligências, agressões físicas, psicológicas, abuso sexual. Então há sempre essa tendência, certo? Dentro do processo há algumas peculiaridades. Primeira delas é a celeridade. Procedimento em que criança e adolescente é vítima, por lei e pela Constituição, tem prioridade absoluta em relação a qualquer outro. Ademais, temos outras questões. Recentemente temos a lei da escuta, da escuta especializada, depoimento especial, em que se usa os profissionais técnicos da psicologia e outras áreas para conferirem esse auxílio ao sistema de justiça, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, na busca da verdade real dentro daquilo que aconteceu no processo. Isso que o doutor falou, por exemplo, de uma criança é vítima de abuso sexual, é ouvida no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar leva para a delegacia, ouve-se de novo na delegacia de polícia, ouve na delegacia, leva para o Ministério, ouve-se o promotor, ouve de novo, ouve a criança novamente, depois vai para o processo e o juiz ouve de novo, 4 vezes. Isso é uma revitimização evidente, e além de ter pouca qualidade como prova. Posto que nós não temos essa aptidão técnica de colher ali, como o doutor bem disse, as impressões necessárias, não é só aquela comunicação verbal, mas também a corporal, as emoções envolvidas e tudo, nós não temos essa aptidão técnica. Motivo pelo qual nós agora, a legislação exige que se recorra a esses técnicos. Não só na parte criminal, mas na parte protetiva também. E devo lembrar também que alterações recentes na legislação estabeleceu penas mais altas
naqueles crimes de estupro de vulnerável e demais crimes de conteúdo sexual em que seja vitimizado pessoas em situação de vulnerabilidade, seja crianças ou pessoas portadoras de qualquer deficiência. Enfim, então o arcabouço legal nos oferece os mecanismos. E eles são aperfeiçoados com o tempo, porque tudo na sociedade é aperfeiçoado, né? O tempo permite isso. E hoje o que se busca, se a gente for buscar uma palavra, o que a gente tenta fazer no sistema de justiça, seja para proteger, seja para punir, se fosse para resumir numa palavra, a palavra seria profissionalização. A gente quer profissionalização, para que a gente tenha um máximo de elementos de convicção, o mais confiáveis possíveis, para ali decidir sobre o destino de uma pessoa, seja o agressor, seja a vítima. Bom, queria que o senhor analisasse também em relação, se você acha as medidas atuais eficazes e também que apontasse para a gente como identificar essa violência, já que não é necessário uma prova real. Como vocês se utilizam, quais mecanismos vocês se utilizam para identificar essa vítima? Bom, hoje em dia o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, como foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Públio, ele já tem mecanismos, já tem ali todo um arcabouço que permite que essa criança e esse adolescente possa ser assistido, né, de acordo com os mecanismos legais que ali está exposto. A questão é a execução disso. Hoje uma das grandes dificuldades que nós percebemos é de que forma fazer que o que está ali prescrito possa ser executado. Então, as dificuldades na execução desse trabalho é que acaba muitas das vezes atrapalhando todo um processo investigativo, todo um processo judicial que deve ser instalado para poder atender essa criança e esse adolescente. E um dos recursos que nós utilizamos para poder estar trabalhando em cima dessa materialidade psicológica é justamente utilizar de conhecimentos, né, da psicologia e da neurociência, né, para poder coletar essas informações que compõem ali todo um sistema, né, cognitivo dessa criança. O sistema cognitivo é de que forma que ela processa as informações que ela vai vivenciando ao longo do tempo. Então nós temos um sistema que é formado por memória, por atenção, por raciocínio. Então é muito importante que esse técnico na área da psicologia possa utilizar de mecanismos científicos para poder acessar esse conteúdo de uma maneira eficaz, que seja fidedigna e aceita por todo o sistema de investigação e sistema judicial. Então hoje a própria psicologia e a neurociência já dispõe desses recursos. O que falta muitas das vezes é justamente o apoio pessoal, o recurso humano para estar executando. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer, Públio, a sua presença, e a gente deve continuar em contato com o Ministério Público para falar sobre outras questões também envolvendo criança e adolescente. O Ministério Público está com as portas abertas, não só para tratar de questões envolvendo criança e adolescente, mas todas as searas envolvem direito coletivo. E agradeço muito o convite, fiquei muito honrado e estou à disposição. Muito obrigada também pela sua presença, e a gente vai continuar falando desse assunto com certeza bem importante, né? Ok, eu agradeço, né, em ter participado desse programa. Eu acredito que são ações como essa que está levando também para a própria comunidade toda a informação necessária para estar protegendo nossas crianças e adolescentes. Bom, o Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG. Você também pode acessar o nosso site e as nossas redes sociais, e assim saber as novidades da programação. Eu te espero no nosso próximo programa.